Seja bem-vinda ao primeiro vídeo dessa série de 5 vídeos sobre a qualidade dos óleos essenciais. Neste primeiro vídeo, vou falar da primeira etapa, que é o cultivo e a colheita das plantas aromáticas. E para isso, eu vou lhe trazer aqui 7 variáveis que podem afetar a composição química de um óleo essencial. Primeira variável, modo de cultivo. Apenas as plantas colhidas em estado selvagem, ou seja, aquelas que estão no seu habitat natural, ou de cultivo orgânico, deveriam ser usadas com finalidade terapêutica. A planta deve estar livre de herbicidas e outros agrotóxicos, porque os componentes químicos de herbicidas e agrotóxicos podem reagir com as partículas do óleo essencial durante a destilação, produzindo compostos tóxicos ao nosso corpo. Como muitos pesticidas são solúveis em óleo, eles também podem se misturar ao óleo essencial, fazendo com que aquele óleo em especial, supostamente puro, provoquem alergias em usos tópicos ou na ingestão. Está bem, Thaís, mas o que seria um cultivo orgânico? Primeiro, é preciso entender quando um solo é considerado orgânico, para você ter um parâmetro. Nos Estados Unidos, para que um solo receba o certificado de orgânico pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles exigem que a terra não deve ter nenhuma substância proibida aplicada a ela por pelo menos 3 anos antes da colheita de uma safra orgânica. No Brasil, este tempo pode variar de 3 a 5 anos. A empresa certificadora faz uma análise química completa do solo em busca de fertilizantes químicos ou agrotóxicos. Estando dentro do permitido, a empresa recebe o certificado de orgânico. Segundo, a escolha da planta a ser destilada. A segunda variável é a escolha das plantas. Elas devem ser colhidas em um momento específico, em que a concentração de óleos essenciais está com a composição química mais equilibrada. Em outras palavras, a planta deve estar no momento mais sadio. Se for usada uma planta mais velha, que já passou do ponto de colheita, haverá uma interferência direta na qualidade do óleo essencial. Além disso, a espécie precisa ser colhida corretamente, com cuidado para que não haja a mistura de plantas de espécies diferentes. Desse modo, durante a destilação, haverá certeza de que se extraiu um óleo com os componentes químicos corretos. Terceiro, modo de colheita. Para que a planta seja colhida no momento correto, é importante falarmos do modo de colheita. E essa é a nossa terceira variável. As partes das plantas que são colhidas manualmente passam por uma seleção melhor do que somente colhidas por máquinas. O olhar humano nessa hora consegue distinguir melhor o ponto em que a planta se encontra. Vamos a um exemplo do óleo essencial de Ylang Ylang. A parte da planta utilizada para que o óleo essencial seja extraído é a flor. Nesta imagem que você vê aqui ao lado, você percebe que temos 3 fases da flor. Uma das flores já está murcha e, portanto, velha. A imagem do meio é de uma flor madura e a outra está verde. Se uma máquina faz a colheita e leva uma quantidade grande de flores misturadas para a destilação, sem uma seleção prévia, os óleos essenciais vão se misturar, comprometendo o grupo de componentes químicos ideais para que o óleo tenha alto valor terapêutico. Porém, se houver uma colheita à mão e de forma criteriosa, será possível extrair um óleo essencial de muito melhor qualidade. Quarto, parte da planta utilizada. A quarta variável é a parte da planta que é destilada. Diversas partes de uma mesma planta podem produzir óleos essenciais diferentes. Isso porque os óleos essenciais têm funções específicas dependendo da parte da planta em que eles estão. Eles podem estar na casca, na raiz e nas folhas de uma mesma planta, mas a composição química de cada um é diferente. Vamos tomar o exemplo da canela do Ceilão. A raiz dela contém cânfora, já as folhas contêm eugenol e a casca carrega partículas de aldeído cinâmico. Cada um desses compostos químicos tem um efeito sobre o organismo. Por isso, é importante separar as partes da planta para que seja obtida a composição química ideal, pois cada um deles terá um efeito diferente em nosso corpo. Quinto, local de origem. Vamos falar agora da quinta variável, que é o local de origem. A composição do solo, o clima, a altitude, a duração da incidência de sol e as espécies vegetais vizinhas também são critérios ambientais que determinam a composição bioquímica do óleo essencial fabricado pela planta. Por isso, uma planta como a lavanda, da espécie Lavandula angustifolia, por exemplo, quando plantada no Brasil,
mesmo que haja muita atenção e cuidado no cultivo, não produzirá o mesmo óleo essencial que ela produziria na França, que é um de seus locais de origem, porque os aspectos geográficos são bastante diferentes. Como a planta é originária de lá, a composição química do óleo terá melhor sinergia para fins terapêuticos. Sexto, estágio do desenvolvimento. A sexta variável é o calendário sazonal de colheita. Cada planta é delicada e tem um calendário de colheita natural, de forma a manter toda a sua qualidade aromática. Portanto, a colheita deve ser feita quando o estágio de desenvolvimento da planta for o de máxima produção do óleo essencial, e esse momento varia entre as espécies. Por exemplo, a hortelã-pimenta deve ser colhida antes da florada e o ylang-ylang de fevereiro a maio, período de maior produção. E por fim, vamos à sétima variável, que é o período do dia em que a planta é colhida. A qualidade do óleo essencial varia também em função do período do dia em que a colheita é feita, porque o pico de produção do óleo essencial é maior dependendo do horário. Por exemplo, a lavanda francesa deve ser colhida após o orvalho da manhã, já o tomilho deve ser colhido à tarde e a flor do ylang-ylang no período da noite. Bom, agora você já sabe as 7 variáveis que influenciam diretamente na qualidade dos óleos essenciais. Para que você tenha um óleo de qualidade em mãos, não vá somente pelo rótulo, porque sua saúde é que está em jogo. Vamos agora ao vídeo 2 da série sobre qualidade dos óleos essenciais. Até o próximo vídeo. Tchau!